E aí, pessoal, como eu havia prometido para vocês, nós vamos começar a nossa sessãozinha de vídeos sobre um conteúdo, tá bom? Deus quiser. E o conteúdo de hoje vai ser sobre função afim, tá bom? É a nossa primeira parte, eu vou dividir esse assunto em duas partes, tá bom? Essa primeira parte, ela é bem tranquilazinha, vocês vão ver que não tem muita coisa de complicado não, tá bom? Então vamos lá, né? Então, olha, quando eu falo de função afim, é importante vocês lembrarem que quando vocês estão estudando, Jacques, eu vi lá a função polinomial do primeiro grau. É a mesma coisa? É sim, é a mesma coisa, tá bom? Se ele fala função afim ou função polinomial do primeiro grau, tudo é a mesma coisa, tá bom? Então vamos aqui para a definição. É uma função f dos reais nos reais, tá bom? Ela é definida desse modo. Observem bem. F de x, que vocês vão ver em muitos momentos que ele também é chamado de y, tá bom? Então, se tá lá f de x ou se tá y, é a mesma coisa, tá bom? Igual a ax mais b, beleza? Lembrando de uma coisa. Esse a e esse b, eles são muito importantes, tá bom, pessoal? Lembrem disso aí. Aí, ó, sendo a e b números reais, coloquei aqui para vocês alguns exemplos de função afim. F de x igual a x mais 3 é uma função afim. F de x igual a raiz de 2x mais 3 é um exemplo de função afim. Y igual a 2x menos 1 também. Y igual a menos x menos 4 também. Todos esses são exemplos de função afim. Se por acaso eu perguntasse para vocês, quem é o A aqui? O A aqui vai ser 1, né? Que não precisa aparecer. Certo? Mas tem umzinho bem aqui do lado multiplicado pelo x. Quem vai ser o B? 3. Quem vai ser o Azinho aqui? 2. Quem vai ser o B? Menos 1. Então, essa é a ideiazinha bem tranquila, tá bom? Então, lembre, toda vez que vocês quiserem saber quem é o A ele sempre vai estar acompanhado do X, beleza? E o B vai estar sozinho, solitário, beleza? Então, lembre, ó. Lembrando que o A, ele é o coeficiente de X e representa a taxa de variação da função. Vocês vão ver isso lá no gráfico, como isso é importante a gente saber disso aí, tá bom? E o B, ele é o termo constante, é um termo que ele não depende, por exemplo, do x, coisa e tal, certo? Ele é um termo que ele vai estar sozinho, independente, beleza? Aí nós vamos ver agora, pessoal, a partezinha do gráfico. Essa partezinha da definição tá ok, né? Lembrando, o que define a função afim é esse formato dela, tá bom? Y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, mesma coisa. Lembrando, quando eu coloco isso aqui, olha, f de x dos reais nos reais, o que é que isso quer dizer? Que meu domínio é o conjunto dos reais e o meu contradomínio é o conjunto dos reais, beleza? Aí agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre o gráfico da função afim, beleza? Ó, primeira coisa que vocês precisam saber é que o gráfico da função afim é uma reta. Então, se vocês estão vendo uma reta, ou se vocês estão trabalhando, estão estudando lá um pouquinho de gráficos e vocês viram uma reta nesse gráfico, esse gráfico aí é uma função afim, beleza? É o gráfico da função afim. Lembre, toda vez que estivermos falando de reta, é um gráfico de função afim, beleza? Aí eu vou colocar aqui algumas informações para vocês. Aqui eu montei um gráficozinho para vocês já, tá bom? Observem bem. Isso é uma maneira de montar o gráfico. Como foi que eu fiz? Eu dei valores para x e desses valores que eu dei para x, eu obtive y, certo? Por exemplo, se o x for menos 2, quem vai ser o y? Menos 2 mais 2, 0, beleza? Se o y for menos 1, quem vai ser o... Se o x for menos 1, quem vai ser o y? Menos 1 mais 2, 1. E assim, até eu cheguei no... Até fazer com 2, tá bom? Se o x for 2, 2 mais 2, 4. Observação, pessoal. Jackson, eu escolho esses valores para x. Quando vocês vão montar o gráfico, vocês escolhem, tá bom? É vocês que vão montar o gráfico mesmo. Os valores que vocês escolherem aí não vai mudar em nada, assim, o formato não. Vai continuar sendo uma reta, beleza? Mas algumas coisas são importantes nesse gráfico. Eu vou circular aqui para vocês 2 pontos muito importantes, tá bom? Deus quiser. Observem esses 2 pontos que eu circulei. O ponto menos 2 e 0, né? Ó, menos 2 e 0, que é esse ponto. E o ponto 0 e 2, certo? Que é esse outro ponto aqui. Por que esses 2 pontos eles são tão importantes? Se vocês tivessem só esses 2 pontos aqui, vocês conseguiriam traçar o gráfico de vocês. Vocês conseguiriam fazer a reta de vocês, tá bom? Então, para eu montar a reta, eu só preciso dessas 2 coisas aqui.
beleza? Jackson, o que são essas duas coisas? Vocês vão ver mais adiante que isso aqui, ó, esse valorzinho que tá aqui, ele é o valorzinho do B, beleza, pessoal? Isso aqui é o B. Observem bem, o B aqui foi quanto? 2, né? Que ponto é esse? 2, lá em Y, claro, né? Porque o companheiro dele é 0, beleza? 2, ó. Porque o companheiro dele aqui é 0 lá em X, beleza? E esse é outro ponto. Por que esse ponto é importante? Esse ponto aqui nós chamamos de raiz da minha função, tá bom? O que é essa raiz? Essa raiz, pessoal, se eu pegar o x e trocar por menos 2, o y vai ser igual a 0. Observem aqui, ó. Se o x for menos 2, o y vai ser 0. Então, mais na frente, na segunda parte, eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente encontra a raiz. Toda vez que falar em raiz, em solução, certo? Em zero da função, o que é que vocês vão fazer? Vão pegar o y e vão igualar a 0, tá bom? Eu vou mostrar para vocês na parte 2, se Deus quiser. Então, vamos aqui para uma coisa muito importante sobre o gráfico, tá bom, pessoal? Muito importante vocês terem isso aqui em mente, ó. No gráfico da função afim, é bom lembrar que o B, ele corta o eixo Y. Observem bem aqui, ó. Eu fiz um gráfico aqui para vocês, aqui embaixo. Quem seria o B aqui? O B aqui seria 3, beleza? Por que o B vai ser 3? Porque é onde eu estou cortando o eixo Y, beleza? Então guardem isso aí. B corta o eixo Y. Sempre na função afim o B vai cortar o eixo Y, graças a Deus. E a raiz, solução da função, corta o eixo X. Observe bem aqui, ó. Onde foi que eu cortei o eixo X? No menos 2. Então, esse menos 2 é a raiz, beleza? E o A define se a função é crescente ou decrescente. Se o gráfico, se a reta é crescente ou se a reta é decrescente. Observe bem aqui que essa reta ela é crescente, não é? Como essa reta ela é crescente, o nosso A ele é positivo. O nosso A é maior do que 0. Foi o que aconteceu aqui, olha. Nosso Azinho aqui que está acompanhando o X, né? 1, que não precisa aparecer. Esse 1 ele não é maior do que 0. E o gráfico foi o quê? Crescente, beleza? Agora, quando eu olho para o segundo gráfico que eu mostrei para vocês aqui, é um gráfico decrescente. Ou seja, o nosso A ele é menor do que 0, beleza? O B vai ser igual a 2, que é onde eu corto o eixo Y. E a raiz vai ser 2, que é onde eu corto o eixo X, beleza? Então, pessoal, tecnicamente, teoricamente, é só isso mesmo que eu queria passar para vocês nesse primeiro vídeo. Vocês entenderem essas interpretaçõezinhas básicas. O que eu considero mais importante daqui é vocês saberem que a função afim ela tem esse formato, f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Esse é o formato da função afim, beleza? Saber que o gráfico da função afim é uma reta, beleza? E saber também essa interpretaçãozinha, que quando vocês tiverem um gráfico, quem é que vai ser quem é que define se o gráfico é crescente ou decrescente? O A. Se o A é maior do que 0, crescente. Se o A é menor do que 0, decrescente, beleza? E quando eu corto o eixo Y, esse aí é o valor de quem? Esse aí é o valor de B, beleza? Onde eu corto o eixo Y é o valor de B. E onde eu corto o eixo X é o valor da raiz, tá bom? É importante vocês saberem disso. No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês, se Deus quiser, como é que a gente resolve, determina a raiz, determina os zeros da função e como a gente faz para, a partir de um gráfico, encontrar a função. Porque a partir de uma funçãozinha, montar o gráfico, bacana, certo? Vocês vão dar valores e vão montar, como eu fiz aqui. Mas se por acaso a questão te dá só o gráfico, como é que eu monto uma lei de formação? Como é que eu monto a função? Aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Deus quiser. Então, pessoal, se cuidem. Daqui a pouco tem mais um videozinho para vocês, tá bom? Deus quiser. E lembrem-se, o Tijacão ama vocês bem, muito.